Fala galera, aqui é Andressa Martins, CEO do Festival Mundial de Publicidade de Gramado. A gente está tendo essa oportunidade de gravar aqui pela primeira vez o primeiro podcast diretamente aqui de Maceió, nessa união entre Festival Mundial de Publicidade de Gramado e Tracto Show. E eu tô tendo a honra, é uma grande honra e uma grande responsabilidade começar esse podcast com nada mais, nada menos que o Igor do Flow. E aí, Andressa, tudo bom? Porque eu acho que eu recebi uma ficha, mas eu acho que... Não, é simples, na verdade. Eu sou o Igor, eu apresento o Flow Podcast desde 2018. Então, isso significa que a gente é virtualmente o primeiro videocast do Brasil. Por que eu digo virtualmente? Porque na mesma época surgiram outros que não foram pra frente e a gente foi o que capinou para que outros surgissem, e mais que isso um pouco também, a gente criou um cenário para que outros programas, para que um ecossistema inteiro existisse, né? Porque não tô falando só de outros programas, tô falando de, vamos lá, existem pessoas, por exemplo, que nem criam conteúdo, mas ganham dinheiro com, por exemplo, fazendo corte, ou pegando trechos e comentando coisas que acontecem em podcast. Então, hoje em dia, no Brasil, no mundo, né, porque isso acabou virando a parada mundial, apesar do Brasil ser um dos principais consumidores de podcast do mundo, virou tem um ecossistema agora que existe que as pessoas conseguem viver dele, né? O que não é verdade, por exemplo, lá em 2018, e a gente estava falando antes de começar aqui da pandemia também, né? O digital veio mesmo com toda a força para ficar isso não é para ficar, é pouco, é para transformar mesmo. Hoje em dia, qualquer negócio tem que ter alguma presença na rede social. Uma padaria que não tiver uma presença na rede social tá perdendo, né? E o brasileiro é muito bom em marketing, então a gente consegue criar campanhas, entre aspas, vamos lá. Assim, as pessoas criam as suas próprias campanhas de forma extremamente criativa só porque entenderam que o digital é uma forma mesmo, porque tá todo mundo digital hoje em dia. Quem não tem um celular qualquer que seja, né? Qualquer lugar que você vai, a chance de ter pessoas conectadas especialmente no Brasil. Então, eu acho que o digital ele veio para transformar, na real, e mudar o jeito como a gente lida com todas as mídias. Então, TV também se adapta para o digital, o rádio se adapta ao digital, e a maneira de conectar marcas e pessoas, naturalmente, vai ficar cada vez mais forte no digital também. E as próprias TV tradicionais, elas entenderam que se elas não se reinventarem, se elas não forem pro streaming, elas vão acabar morrendo, né? Isso é uma coisa que a gente sentiu muito, porque o próprio festival mesmo, ele sempre teve o apoio de veículos tradicionais. Uma coisa super importante quando a gente estava na TV. Depois a gente foi pra rádio. A rádio sempre nos acompanhou. E quando veio o movimento... E revista, então, o nosso sonho de consumo era aparecer na Veja. Quando eu saí na Caras, era o lucro, né? Tipo, a gente tá na Caras agora, o festival na Caras. Então, quando a gente sentiu muito isso, essa transição, que foi um tempo, inclusive, que o festival ficou fora, 5 anos, né? Essa transição pro digital, porque a gente voltou e disse, não, só um pouquinho, pessoal, o nosso público não tá mais na Veja. A Veja nem existe mais, né? Onde é que a gente vai procurar essas pessoas agora? E aí a gente entendeu que se a gente não tivesse dentro do digital, a gente estaria não estaria coexistindo. Assim, da mesma forma que as pessoas perceberam que dá pra trabalhar de casa, elas perceberam que dá pra fazer quase qualquer coisa pelo digital, né? Dá pra elas descobrirem coisas pelas quais se interessam pelo digital, né? Que, por exemplo, pra eu saber se eu ia gostar de alguma coisa, eu precisava sair da minha casa e tudo mais. E a chegada do digital diminui tudo isso. Por exemplo, eu sei os restaurantes que eu quero ir com a minha família porque eu vi algum vídeo numa rede social, daí mando pra minha esposa e a gente marca de ir, sabe? E a mesma coisa pra tudo. Marca pelo WhatsApp, assim. Cara, eu vou te falar que eu mando direto pelo Instagram e já marca ali, entendeu? E resolve, porque a gente essa é a vida em 2024, né? Então, eu também acho que tem que estar forte no digital. Foi o caminho que a gente encontrou pra gente voltar, né, à cena do crime, né? A gente tá dentro do digital. E como tu acha que essas mudanças que estão acontecendo no mundo já, a gente veio falando da pandemia, mas como tu acha que isso impactou na tua carreira? Olha, eu acho que continua impactando. Todo dia eu tenho que estar nós precisamos estar o tempo inteiro por dentro. Quem trabalha com digital, né? Eu acho que todo mundo, mas especialmente quem trabalha com digital, precisa estar por dentro do que está rolando de nova tecnologia, porque toda hora tem uma parada nova. Eu acho que, não acho, na verdade, assim, especialistas já me falaram
que o salto que a gente viu nos últimos 20 anos com a internet, a gente deve ver nos próximos, metade disso, no máximo, com a inteligência artificial. Então, essas mudanças, elas vêm e elas não são, em geral, passageiras, sabe? Elas costumam transformar mesmo a maneira como a gente lida com a realidade, com a criação de conteúdo, com ganhar dinheiro, né? Então, todo dia. Inteligência artificial agora é um ponto de atenção para mim, inclusive. Porque eu sei que tem o potencial de ser mais transformador, pelo que eu tenho escutado de pessoas muito mais inteligentes que eu, que ela tem um potencial mais transformador que a internet teve para a humanidade. E eu queria saber como tu te vê daqui a 20 anos. Como é que tu te enxerga no futuro? Não precisa nem ser 20 anos. A gente tá falando de inteligência artificial, daqui a pouco a gente tá vivendo muito mais 40, 60, porque a gente não sabe o que vai acontecer, mas como tu te imagina? Porque a reinvenção é algo que faz parte do nosso dia a dia, principalmente a gente que trabalha com comunicação. Então, como tu te enxerga daqui no futuro? Faz pouco tempo eu conversei com o Boni. O Boni é o chefão da TV, o cara que inventou a televisão, né? E eu perguntei pra ele da internet, como é que ele via. Eu perguntei pra ele que se ele tivesse 17 anos de novo hoje, com a internet, com as ferramentas que a gente tem hoje, se dava pra criar uma transformação tão profunda na comunicação como ele criou, como ele fez, claro, né? Como a galera que tava com ele fez na época da criação da TV. E ele tava falando, cara, a primeira vez que eu ouvi falar de internet, eu li num livro. E ali eu comecei a imaginar coisas que daria pra fazer com a internet. E aí eu perguntei pra ele, cara, e você acertou? Aí ele, cara, eu previ, eu pensei num monte de coisa e não é 5% das coisas que eu sei que dá hoje. Então, cara, daqui a 20 anos, meu irmão, é muito difícil da gente imaginar como todos nós estaremos, porque tudo vai mudar, né? Mas eu espero, se a gente for diminuir um pouco esse tempo aí de 20 anos, eu espero fazer o que eu tô fazendo por um tempo ainda. Porque, querendo ou não, eu tô numa posição, para quem faz o que eu faço, de certa forma vantajosa, sabe? A gente conseguiu se manter relevante ao longo vai fazer 6 anos, com vários problemas ao longo do caminho, várias vitórias, várias descobertas, e eu acho que assim, eu ainda pretendo fazer isso por um tempo, né? Mas eu sei que as coisas vão mudar e que eu vou precisar ficar o tempo inteiro ligado no que tá acontecendo, até na hora de criar coisas novas. Porque tem um monte de coisa que a gente cria que sai da nossa cabeça ali pra gente proteger cada vez mais o núcleo da coisa, que é o que eu chamo de Flow Podcast numerado. São aqueles episódios que você já sabe o que esperar do Flow Podcast, sabe? Esse aqui é um episódio do Flow Podcast, entendeu? Como é que eu protejo isso? Crio coisas em volta dele, conectadas com as mudanças, ou com o que tá vindo, ou com as tendências, para eu poder fazer o meu em paz, sabe? Porque eu acho que ainda dá para conversar com muita gente, tem muita conversa interessante. Afinal, o ser humano conversa desde sempre, né? Não, e eu falei de futuro, mas eu vou voltar um pouquinho. Eu queria saber como é que funciona o teu processo criativo. Olha, processo criativo depende, vamos lá. Quando a maioria das vezes, na verdade 100% das vezes, quem tá sentado ali comigo é um cara que me interessa por alguma razão. Então, pra mim é fácil trocar uma ideia com um cara que eu me interesso, porque tem alguns aspectos da carreira, ou da vida, ou da pessoa, que a gente conseguiria conversar ali pelo tempo que eu preciso, e aí pra mim é natural, porque é que nem, imagina, você tem um ídolo, você vai, senta e troca uma ideia honesta, de frente, de pessoa pra pessoa. Eu travo. Será? Sabe por quê? Isso é porque, sabe uma coisa que eu entendi ao longo da carreira? Que é todo mundo gente. Então assim, o cara, ele vai sentar na tua frente, ele também tem medo, ele também vai ao banheiro, ele faz tudo que você faz. E quando você entende que ele é gente, que aquele cara que tá contigo é gente, aí você conversa com o presidente da república de pessoa pra pessoa numa boa, sabe? Isso é uma coisa que eu aprendi também, eu já fiz mais de 1000 vezes, né? Eu te falei que com 100 tu acostumou com o microfone. O microfone, mano. Então, cara, pra mim, o meu processo criativo, ele é a minha história. Ele é quem eu sou.
Porque os programas, por isso que eu tento proteger cada vez mais esses programas, porque eles são o mais honesto que dá pra eu ser na frente da câmera, sabe? Ali eu não tô representando nada, eu tô conversando com alguém que me interessa de verdade, entendeu? Tem também os episódios que são, por exemplo, o Boni. O Boni, de novo, ele é o ícone da comunicação brasileira e eu sei disso, né? E aí, cara, eu não posso fazer um programa desse absolutamente despreparado, né? E o Boni tem 89 anos, de carreira ele tem mais de 50, sabe? Eu sei que eu não conheço tudo, então ali eu dou uma estudada, entendeu? Quando eu sinto que eu não tô preparado o suficiente, eu dou uma estudada, entendeu? Mas o meu processo criativo, que é como você chamou, ele é basicamente, eu me interesso por alguém, acho alguém sensacional por alguma razão, e o cara sentaria e a gente troca ideia. Eu acho que é porque eu sou carioca. Tu chama. Daí eu troco ideia, entendeu? Sabe que uma coisa que eu sempre ouvi de todo mundo, assim, porque a gente no mercado, que nem a gente tava falando lá, que a gente se encontrou na XSW, todo mundo se encontra, todo mundo se conhece. E é uma coisa que todo mundo fala pra mim do Flow, que o Flow é o único podcast que só entra quem tu tá afim que entre. Total, porque assim, eu já recebi propostas... vamos lá, eu já cheguei a receber uma proposta de 500 mil reais pro cara sentar na mesa. Mas aí eu vou matar o que eu construí. Entendeu? Porque vai ter um dono da conversa, o cara vai falar o que ele quer, né? O cara comprou pra estar ali. Eu não quero isso, entendeu? Isso daí isso não acontece. Nunca aconteceu e nem vai acontecer, sabe? Num episódio numerado do Flow Podcast, isso nunca vai acontecer. Pode acontecer uma marca chega pra... queria fazer uma série, que nem o Santander, eu fiz com o Santander. Queria fazer uma série falando sobre, como é que a gente... sei lá, economiza grana, ou como a gente passa por crise, não sei o quê. E a gente fez uma série com, 15 episódios, que ele tem outra cara, tem outro nome, é no meu canal, mas tem outra cara, tem outro nome. E aí eu faço, entendeu? Mas o meu episódiozinho numerado ali é só quem eu quero, não tem conversa. Eu achei demais isso, eu achei, até uma pessoa que a gente conhece em comum que me falou, eu falei, gente, demais, esse cara eu precisava conhecer, então... Senão eu mato o que a gente... O valor, exatamente o que a gente faz aqui dentro. A gente não... O nosso palco é muito inspirado em Flow. A gente só coloca no nosso palco quem tem os mesmos valores que a gente. Que bom. Então, eu quero te agradecer pela presença. Pra mim é uma honra estar fazendo o primeiro podcast do festival com o Igor do Flow, como ele mesmo disse. E espero que tu venha mais vezes. Na minha 100ª vez, eu espero poder te entrevistar de novo. Tá bom, no 100º tu me chama que eu volto. Valeu. Se você chamar antes, a gente pode vir também. Mas talvez tu ainda não esteja pronta pro microfone. Ainda não, eu prefiro um de lapela, pessoal. Madonna, né? Vocês já sabem como é que podem me ajudar. Valeu, galera. Obrigada. Fiquem ligados, então, no próximo episódio que vai rolar com o pessoal que tá aqui no Festival Mundial de Publicidade de Gramado, mais Tracto Show.